O que nós vimos até agora nas diversas exposições, essa aqui é a nona ou a 10ª exposição que a gente faz, é o livro 1 do Capital, que trata do processo de produção capitalista. É o mais importante do ponto de vista teórico e também foi o único que o Marx efetivamente terminou. Os outros dois ele deixou inacabados e eles foram completados, mas não foram efetivamente completados como Marx faria, lógico. Particularmente o livro 3, né? Há muita coisa aí incompleta. Bom, quando a gente vê... Aqui uma ideia importante é a seguinte. Quando a gente vê o processo de produção capitalista, nós estamos vendo um processo que é relativamente... como é que se diz? Definido. Até certo ponto, ele, em comparação com o restante do funcionamento da sociedade capitalista, ele tem um caráter relativamente estático, né? Nós vimos aqui o problema teórico da produção, formação do valor, a exploração do trabalho, a mais-valia. Nós vimos todos esses aspectos que são profundamente teóricos. Os outros aspectos da produção capitalista, ele já tem um caráter mais técnico, que é o que vai aparecer no livro 2 e 3, né? Nesse sentido, né, a discussão do livro 2, do livro 3, ela meio que entra aqui de atravessada no debate, porque você não tem as condições de tempo de explicar efetivamente aquilo que o livro 2 e 3 contém, né? Particularmente o livro 3. Então, nesse sentido, o que nós vamos fazer aqui é só introduzir alguns problemas mais importantes para que a gente tenha uma ideia de como é que continua, né, a análise do processo de funcionamento do capitalismo. O que nós temos que levar em consideração quando a gente vê isso daí? Nós temos que levar em consideração o seguinte. Nós vimos toda a parte, digamos assim, oculta do capitalismo. O valor, a mais-valia, o valor de troca, todas essas coisas. Nós temos que entender que esse processo, né, que foi analisado teoricamente, a produção capitalista ela vai para a superfície do mundo capitalista e aí é um enorme movimento econômico no mundo real. Quer dizer que é um movimento econômico que vai, num certo sentido, né, muito além do processo de produção propriamente dito. Quer dizer, há trocas, há toda uma série de coisas que fazem o funcionamento do capitalismo que é extremamente variado em comparação com a primeira parte do processo que nós analisamos. Há uma enorme movimentação econômica, né? E essa movimentação econômica que existe no mundo, tal como nós percebemos, né? Essa movimentação econômica cria um número enorme de novas formas econômicas. Nós vimos aqui o problema da forma, né? E nós sabemos já, pela discussão do primeiro tomo do Capital, do primeiro livro do Capital, que a forma é uma das maneiras, é a maneira através da qual se processa o movimento. Quer dizer, ele deve assumir uma forma para se desenvolver. Nós vimos que a evolução capitalista é uma evolução nas formas. Nós vimos até, quando a gente analisou a circulação, que a circulação é uma mudança de forma permanente, tá certo?
Quando o capital, as mercadorias, elas entram num circuito enorme da sociedade capitalista, então, para possibilitar esse desenvolvimento, esse movimento todo, é necessário criar formas cada vez mais específicas. Tá certo? Nesse sentido, o terceiro livro, que tem o título de O Processo Global de Produção Capitalista, ele encara um assunto que é muito variado, muito complexo do ponto de vista da quantidade de problemas que apresenta. Ele não é teoricamente tão complexo quanto o livro 1, que é teoricamente a parte mais importante do Capital. Mas ele é complexo por essas coisas. Por exemplo, nós vimos aí as formas mais profundas, digamos assim, do Capital, que revelam a essência do problema. Mas nós não vimos as formas superficiais, que são muito variadas, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, o lucro, que não é a mesma coisa que a mais-valia. É uma forma que existe e que permite o capitalismo funcionar de uma determinada maneira. Tá certo? Não sei se fica clara essa ideia original, né? O que Marx procurou fazer no livro 3, eu vou ler um trecho do livro 3 para vocês, onde ele explica mais ou menos esse problema, né? Foi mostrar as formas que se aproximam, que vão se aproximando mais concretamente, digamos assim, daquilo que a gente percebe no dia a dia do funcionamento do capitalismo. Quer dizer, ele vai procurar trazer o problema teórico, né, mas real, do valor para as formas mais imediatas que essa questão assume no funcionamento da sociedade capitalista. O próprio Marx, logicamente, que não procurou fazer uma exposição exaustiva de todas as formas, ele procura as formas principais. Quer dizer que haveria muitas outras coisas para fazer aí. Nós vamos apresentar isso aqui para dar uma ideia, porque a gente deve, né, dar a ideia da aproximação que existe entre o problema do primeiro livro, mais teórico, e o funcionamento real no sentido de realmente perceptível do capitalismo. Outra coisa que nós vamos expor aqui hoje, que também não tem nada a ver com... que é mais no sentido... Não é que não tem nada a ver. Vai mais no sentido de dar uma ideia mais concreta do problema, é o problema do imperialismo, que modifica muito, né, o funcionamento do sistema capitalista. Nós vamos demonstrar um pouco como modifica. Bom, deixa eu ler para vocês aqui esse trecho do Marx, onde ele trata desses problemas aqui. Isso aqui está no começo do livro 4 do Capital. Então, Marx diz o seguinte: no livro primeiro, investigamos os fenômenos do processo de produção capitalista, grifado. Considerado apenas como processo imediato de produção, quando abstraímos de todos os efeitos induzidos por circunstâncias a ele estranhas. Mas o processo imediato de produção não abrange a vida toda do capital. Completa-o o processo de circulação, que constituiu o objeto do estudo do livro 2º. Aí, sobretudo na parte terceira, onde estudamos o processo de circulação como o agente mediador do processo social de reprodução, evidenciou-se que o processo de produção capitalista, observado na totalidade, é unidade constituída por processo de produção e processo de circulação. O que nos cabe nesse livro terceiro não é desenvolver considerações gerais sobre essa unidade, mas descobrir e descrever as formas concretas oriundas do processo de movimento do capital, considerando-se esse processo como um todo. Em seu movimento real, os capitais se enfrentam nessas formas concretas. Em relação a elas, as figuras do capital no processo imediato de produção
e no processo de circulação não passam de fases ou estados particulares. Assim, as configurações do capital desenvolvidas nesse livro aproximam-se gradualmente da forma em que aparecem na superfície da sociedade, na interação dos diversos capitais, na concorrência e ainda na consciência normal dos próprios agentes de produção. Tá certo? Então, quer dizer, o que ele explica? Que você precisa, né, para tornar a compreensão uma compreensão integral, trazer os problemas que foram apresentados no processo de produção para as formas que se manifestam na sociedade e que são compreensíveis para todas as pessoas. Porque senão você fica com uma exposição, né, das leis ocultas e profundas do capital, mas você não faz a vinculação dessas leis com as formas que efetivamente se apresentam na vida cotidiana, no processo total. Bom, alguma dúvida aí, companheiros? Nada? Bom, vamos em frente então. Bom, nós vimos aqui o problema da mais-valia, tá certo? Vamos ver uma dessas mudanças de forma que são importantes no processo de produção. Se nós temos aí uma jornada de trabalho, né, onde o tempo necessário é de 50 e o trabalho excedente é de 50, nós temos uma situação onde a mais-valia apropriada pelo capitalista é de 100%. Tá certo? A taxa de mais-valia, né? Olhando desse ponto de vista, né, nós temos aí a dimensão, a magnitude, digamos assim, da exploração do trabalho assalariado. O trabalhador trabalhou, vamos supor, 4 horas e produziu aquilo que seria equivalente ao valor da força de trabalho que vai ser pago para ele em forma de salário. E depois ele trabalhou mais 4 horas, vamos supor, e produziu a mesma quantidade que fica com o capitalista. Está claro isso daí? Quer dizer, que o nível, né, o grau de exploração da força de trabalho, a taxa de mais-valia é de 100%. Está claro? Bom, agora, a mais-valia, ela não aparece na sociedade como mais-valia. Ela aparece como o quê? Como lucro. E o lucro é calculado de uma maneira diferente do cálculo que nós fizemos da mais-valia. Porque o lucro não é apenas um cálculo em cima do capital variável, né? Isso aqui é o capital variável. O capital que é usado para remunerar a força de trabalho. Ele é feito em cima do capital variável e do capital constante. Então vamos supor que aqui, nesse exemplo aqui, nós tivemos, vamos supor de capital constante,
um investimento de 100. Matérias-primas, desgaste da máquina, etc, etc, etc. Tá claro? Mais 50 de capital variável. E nós temos aí os 50 da mais-valia. Bom, a mais-valia aqui, que seria de 100%, em relação a esse conjunto, ela já não é 100%, ela já é 1/3. Tá certo? Ela seria 33%. Quer dizer, vocês estão vendo aqui que a mesma coisa, quando ela aparece na superfície, ela aparece numa forma totalmente diferente, dando um resultado também diferente. Tá claro? Alguma dúvida aí? Precisa dizer onde é que vocês se perderam. Até aqui tá ok? 100% de mais-valia? Quando você tem uma empresa, tá certo? O cara vai chegar e falar assim, não, o meu lucro é de 100% em cima do trabalho do trabalhador. Não vai falar isso. O que ele vai falar? Vai fazer uma conta, que é real, que é a seguinte, vamos supor que você produz aí... Vamos pegar o exemplo que a gente já tomou antes, de gráfica. Né? Normalmente, como é que o capitalista faz? Ele vai fazer assim, ó. Papel, X por X reais. Tinta, instalações, máquinas de produção, salário. Tá certo? Bom, e etc. Ele vai colocar todos os custos. Esses custos aí, o que são? Esses custos correspondem não ao capital variável, que é aquela parte do capital que é usada para pagar salários, tá certo? Não sei se vocês têm clara ideia de capital variável e capital constante. O capitalista tem um capital. Então, Marx dividiu esse capital em dois grandes conjuntos. Capital variável, que é usado para pagar a força de trabalho, e capital constante, que é usado para todas essas coisas aqui. Está claro isso daí? O variável é o salário. Aqui é o capital variável. V. Tá certo? Se a gente analisar apenas do ponto de vista do capital variável, que é a forma pura da mais-valia, a taxa de mais-valia seria de 100%, 50 sobre 50. Tá claro? Agora, se a gente fizer como o capitalista faz no mundo real, nós vamos ter que incluir o capital constante na soma. Nós vamos ter que somar o capital constante com o capital variável, tá certo? E a diferença, tudo aquilo que ele gastou mais o que sobra, que ele ganhar a mais, chama-se lucro, que já não é 100% de mais-valia, é 33,3%, tá certo? Não? Não entendi. Quer dizer, ele gastou 100 de capital constante, 50 de capital variável e a mais-valia é 50. Então, a mais-valia de 50 aqui já viraria 1/3. Tá claro? 33%, já não é 100%. Ele gasta os dois primeiros itens, a constante variável, e obtém a mais-valia. Ele retorna os dois e a mais-valia. Seria assim, nós podemos colocar a fórmula do lado dessa, né? Seria 50, só que agora não é sobre 50, mas é sobre 150. Então, 50 da mais-valia está fora da equação. Não, ela está dentro.
O que nós queremos descobrir aqui é como aparece para o capitalista a mais-valia na forma daquilo que todos nós conhecemos, que é o lucro. Tá certo? O lucro ele não aparece como sendo 100% de mais-valia. Que, digamos assim, é a expressão mais real da coisa. Ele aparece sob a forma de lucro, ou seja, a diferença entre tudo que foi gasto, capital variável e capital constante, e o que sobrou, o lucro. Sim ou não? Se não tiver entendido, a gente explica várias vezes até... É um sinal de diferente. É isso, não é igual. Onde? Entre 50 e 50. É demais, né? Mais 50, que é o lucro, né? Mais-valia. É assim, capital constante mais capital variável mais mais-valia. Aí não daria, esse total não daria 200. Ah, perdão, erro de conta meu, tá certo. 200. Não é 150, é 200. É, 200 aqui, né? O que nós estamos procurando não é o preço total da produção, mas o lucro, né? O lucro é 50 em relação aos 150. Gasto total 150, lucro 50. 1/3, 33,3%. Dessa maneira, o lucro sai da mais-valia. O lucro, ele efetivamente ele é uma expressão, uma forma em que a mais-valia se apresenta na superfície da sociedade. Veja, nós temos que entender aqui o seguinte: quando a gente analisa a lei de alguma coisa, nós estamos analisando um funcionamento oculto, tá certo? Você fala, a lei da gravidade. Tem uma lei, toda uma explicação. A Terra atrai, o corpo maior atrai o corpo menor, blá, 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 todo aquele negócio. Agora, quando você vê um balãozinho subindo, você está vendo outra coisa. O balãozinho está subindo, aí se você perguntar, por que é que o balãozinho está subindo? É a lei da gravidade. Isso é explicado pela lei da gravidade, está claro? É a forma em que a lei da gravidade se apresenta diante dos nossos olhos. Então, a mais-valia, a gente não conhece ela. A gente nunca viu. Assim como a gente nunca viu a lei da gravidade. A gravidade, vamos supor. O que a gente vê é o balãozinho subindo, o astronauta ali na nave espacial flutuando, né? E assim por diante. Então, o lucro é a forma como a gente vê a mais-valia. A lei do valor que está incluída no processo. Nós nunca vimos nada assim, quanto é a mais-valia aqui? Não existe isso. Você não vê, não aparece. O que aparece é o lucro. Em toda empresa, o que você tem é lucro. A questão da mais-valia é uma lei interna do funcionamento da empresa capitalista, tá certo? Então, uma pergunta então com relação a isso daí. Mais-valia ela aparece em relação ao valor da força de trabalho, né? De acordo com o tempo de trabalho, o valor produzido aí. O lucro, apesar de estar fundado sobre a mais-valia, ele aparece, pelo menos como uma aparência, como não estando ligado ao valor da força de trabalho, ao tempo de trabalho. Mas ao investimento total. Mas ao investimento total, né? Claro, que é uma forma ilusória. Como a gente já viu, o capitalismo cria várias formas ilusórias, né? Então, e diante disso, como fica a questão, por exemplo? Porque a impressão que se tem, até por uma experiência mais elementar, que a gente normalmente o cidadão comum conhece da economia,
é que o lucro ele pode ser atribuído pelo capitalista de maneira arbitrária, né? Não, arbitrária não, de acordo com o mercado. Se você tem uma empresa, você calcula o seu custo de produção e aí você vê, vamos supor que todas as empresas têm o mesmo custo de produção. Aí você não pode cobrar, ter um lucro de 40% quando o lucro médio do setor é de 10%. Aí não tem como, você precisaria estar com alguma coisa diferente para poder cobrar isso daí. Nós vamos ver também o problema da taxa média de lucro. Ele é projetado. Não, ele não é projetado, ele é definido pelo mercado. Eu falei que é uma arbitrariedade do capitalista, porque a impressão que dá é que o capitalista calcula todos os seus custos, fala assim, bom, vou ganhar em cima disso daqui tanto. X%. X%. E apresenta para o freguês, tá aqui, o meu produto custa tanto, Exatamente. e aqui dentro já está o lucro que ele Ele para colocar, ele colocaria assim, eu pago tanto de salário, tenho tanto dos outros custos, e vou colocar aqui 30% de lucro. O capitalista pensaria assim pensa assim e trabalha assim. Para ele não existe mais-valia, nada. Por que a taxa de mais-valia é uma expressão real? Né? Cientificamente falando, isso é importante. Por que Marx deixou fora os custos de produção? Porque como o nosso problema aqui é ver a criação do valor, ele eliminou tudo que fosse mera interferência. Como o capital constante só transfere valor, não cria valor, se você quer descobrir a criação do valor, você tem que trabalhar apenas com o capital variável. Você não pode entrar no capital constante. Mas na vida real, que não é ciência, onde a pessoa não está procurando explicar como acontece desse modo. O capital constante, ele entra, né, na composição do lucro. E cria-se vocês podem ver o seguinte, cria-se toda uma nova forma. A tal ponto que teve pessoas que criticaram o capital, logicamente que não sabendo do que se tratava, né? Falaram assim, para que todo esse rolo se finalmente não vamos chegar no lucro? Bom, o rolo todo é para explicar que o lucro não é uma maneira científica de ver a coisa. Não é uma explicação científica. Assim como, sei lá, o balãozinho voa, né, ou a musiquinha cai, cai, balão, não é uma explicação científica da gravidade, tá certo? Do fenômeno físico que está por trás daquela aparência. Isso daqui é uma aparência real, porque ela existe no mundo real, é uma coisa material, mas é uma aparência que encobre, disfarça, ao mesmo tempo que ela permite, né, ver o que está por trás. Né? É o que a gente chamaria de manifestação de um fenômeno, quer dizer, uma coisa que aparece na superfície, né? Em oposição àquilo que é a essência do problema. O fenômeno é aquilo que a pessoa vê, que a pessoa percebe. A essência é aquilo que é definido cientificamente. Por exemplo, o dinheiro. Se você pegar uma criança aí que já tem uma certa idade, que já se acostumou, a criança, para ela, como é que é o negócio do dinheiro? Se você tem uma nota de tanto, você compra tanto. Esse é o dinheiro. É quase mágica. Não é? Ninguém pergunta, mas por que o dinheiro... Vocês já viram criança perguntar? Por que o dinheiro permite comprar? Para ela está dado isso daí, não precisa perguntar nada. Mas essa impressão que eles têm é uma impressão da superfície da coisa, do fenômeno. Todos os seres, vamos dizer assim, o dinheiro é um ser da economia. Eles têm a sua aparência de fenômeno na vida social e uma essência. Né? Tanto que Marx fala que se a aparência e a essência coincidissem, não seria necessária a ciência. A ciência existe porque as coisas não são o que parecem.
Então, quer dizer, no mundo real você partiria do lucro para chegar no valor. No capital você parte do valor para chegar ao lucro. Porque o Capital é um livro científico que está explicando justamente o funcionamento da sociedade. Isso daqui, as coisas que eu vou explicar aqui agora, logicamente que elas são uma explicação extremamente superficial do problema. Porque isso aqui daria toda uma outra discussão, lógico. Nesse sentido, a minha ideia aqui é dar uma indicação do problema geral que nós temos nas mãos aí. Bom, ficou claro agora ou não? Está com cara de quem não entendeu nada, não. A diferença entre lucro e mais-valia, taxa de lucro e taxa de mais-valia? Bom, se nós chegamos a essa compreensão do problema, se não chegamos, depois no grupo vai tratar de contribuir para esclarecer o mistério. Vamos colocar uma coisa ainda mais misteriosa aqui, porque vai ficar meio misteriosa, porque a explicação ela é mais complexa, que é o seguinte. Na realidade, como foi dito aí, vocês provavelmente não se deram conta, o lucro, ele não é definido pelas empresas individuais. O lucro é um fenômeno social geral. Quer dizer, existe no mercado capitalista uma taxa média de lucro. Num certo sentido, não importa se a sua mais-valia é alta, baixa e tal. No final das contas, a remuneração, a empresa vai ganhar da mais-valia aquilo que corresponde à taxa média de lucro. Os capitais no mercado, eles tendem todos a uma taxa média. A competição, todos os fenômenos, essa parte que nós não vamos explicar em detalhe aqui, ela leva essa taxa média de lucro. A taxa média de lucro, ela regula de um modo geral todo o mercado capitalista. Por quê? Vamos supor que um setor aí tenha 100% de lucro, enquanto que a norma é 20%. O que aconteceria no mundo real? Eu estou gastando meu capitalzinho lá para ganhar 20% de lucro. Aí alguém vem para mim e fala, não, mas naquele setor lá, o povo está ganhando 100%. O que eu faria? Viria para aquele setor. Isso daí faria com que a taxa de lucro caísse, pelo ingresso de outros capitais, né? Por isso a sociedade capitalista, ela tende a uma taxa de lucro homogênea. Há diferenças entre os diversos setores capitalistas, é claro, que a gente vê, né? Alguns têm mais lucro, outros têm menos lucro, mas eles giram em torno dessa taxa média de lucro. De um modo geral, a gente pode perceber que os setores mais modernos, tecnologicamente falando, têm um lucro maior do que os setores mais retardatários. Onde há um maior investimento, o lucro é maior. Isso tem a ver com a lei da oferta e da procura? Ou já... É, mercado, lei da oferta e da procura. Porque todas as operações do capitalismo, elas se operam através do mecanismo de mercado. Na vida cotidiana, no mundo real, digamos, fora da teoria, elas só operam através dos mecanismos de mercado. Então, por exemplo, você vai no ramo de automóveis,
Pode haver uma diferença de lucro ali, mas o lucro está em torno de uma taxa média. Você vai no ramo tal, e é óbvio por que isso daí. Não dá para a pessoa estabelecer o lucro da cabeça dela. O lucro é estabelecido pelo próprio mercado. Bom, aqui mais uma coisa também que é... Vocês estão vendo aqui que quando você vai para as formas mais imediatas, a teoria ela parece ser totalmente subvertida, né? Mas não é uma subversão. É uma mudança de forma. Então, vejam só, Marx definiu uma coisa que ele chamou de composição orgânica do capital. Que é a relação entre o capital constante e o capital variável. Quanto maior o investimento de capital constante, maior a composição orgânica do capital. Então, se nós falarmos assim, por exemplo, esse ramo de produção tem uma alta composição orgânica, quer dizer que tem muita máquina e pouco trabalhador, ou tem muita máquina em relação à quantidade de trabalhadores, tá certo? Bom, isso daqui é uma parte importante do mecanismo de funcionamento da sociedade capitalista, porque quanto maior a composição orgânica de capital, menor a mais-valia. Tá certo? Fica claro isso daí? Quer dizer, quanto menos trabalhadores, menor é o valor produzido. Ô, Rui. Menos se aumentar a produção. Mesmo se aumentar a produção, porque os setores que têm uma alta composição orgânica trabalham com muita máquina e pouco trabalhador. A produtividade do trabalho é muito alta, né? Nós já vimos isso. Que se você trabalha com equipamento inferior, vamos dizer assim, de pouca produtividade, em 1 hora você produz um par de sapatos. Aí você consegue uma máquina, em 1 hora você produz 2 pares de sapato, o valor do par de sapato cai. Você não está produzindo mais valor porque você está introduzindo máquinas. Está claro isso? Aí, no caso, então, ele não teria perda do lucro por causa da mais-valia através da produtividade? Ou o lucro cairia? Então, se a gente fosse analisar cruamente a fórmula do tal como ela está aí, o lucro teria que cair extraordinariamente, né? Você investe 1 milhão em máquina, contrata uns trabalhadores, tal, tira mais-valia, o lucro seria minúsculo. Mas na realidade acontece o contrário. A apropriação da mais-valia pelas empresas se dá nesse sentido na ordem inversa da produção de mais-valia. Os setores de maior tecnologia, devido à competição no mercado e tudo mais, que eles são setores de ponta, eles operam uma transferência de mais-valia dos setores mais atrasados. Como a mais-valia é um fenômeno social geral, ela se distribui entre os capitalistas pelo nível de investimento que cada um fez. Ela é produzida de um modo e distribuída de outro. Rui, então essa relação entre capital constante e variável é que explica que, por exemplo, no Brasil e acho que no mundo, a renovação do maquinário nas fábricas se dê só no setor de ponta e com ajuda estatal?
Não, a ajuda estatal é irrelevante, né? A renovação é um problema de competição entre as empresas. Então, por exemplo, se você trabalha num setor aí e você tem a capacidade de produzir 1.000 unidades por dia e o seu concorrente produz 2.000 unidades por dia com uma máquina mais possante, ele vai sair na dianteira. O produto dele vai baratear em relação ao seu e ele vai transferir uma parte da mais-valia para ele. Embora ele esteja produzindo, na realidade, menos valor do que antes. E opera uma queda geral do lucro? Opera uma queda geral do lucro que nós vamos mostrar aqui. Então, uma gráfica, antigamente, que tinha 100 funcionários, produzia muito mais valia do que uma hoje, que tem 4 funcionários. É. O que também explica, num certo sentido, a queda no valor das mercadorias, né? Você vê, por exemplo, que com o aparecimento dessas máquinas que produzem coisas de plástico, uma máquina extrusora de plástico, um objeto de plástico, ele não tem valor nenhum praticamente, não é? Você faz uma bolinha de plástico. 100 anos atrás, qualquer bola de plástico, ou seja do que fosse, era cara, né? Hoje não, a bolinha não custa nada. Você compra por 10 centavos e o cara ainda está te roubando, né? Aí tem a ver com a facilidade e a produtividade da própria matéria-prima, que é altamente reciclável, e da produção do próprio objeto, né? Que é super, ultra rápido. Você vê que o plástico não tem valor quase nenhum, né? É por esse motivo. Rui, uma outra pergunta. O cartel serve para driblar isso daí ou não? Esse nós vamos ver na segunda parte da exposição aqui. Vamos botar uma tabelinha aqui. A tabela meio mais para exemplificar, né? Vamos imaginar aqui 3 ramos de produção diferentes, para ficar simples. Vamos supor um setor que tem uma alta composição orgânica, outro que é médio e outro que é baixo. A taxa de lucro seria de 5%, 20% e 40%. Bom, vamos supor que nós temos essa situação aí. O que acontece? O mercado estabelece uma taxa média de lucro, tá certo? Vamos supor que fosse de 20%, sem se preocupar muito com a matemática. Então, para você equilibrar essas taxas de lucro, o que acontece? Ocorre uma transferência de mais-valia do setor que emprega mais mão de obra para o setor que emprega mais capital constante. A taxa de lucro individual, real, né? Digamos assim, que realmente está sendo
produzida naquela empresa, quanto maior o capital constante, menor a taxa de lucro. Agora, o capitalismo ele faz um movimento no sentido, devido à concorrência, de aumentar sistematicamente o capital constante, aumentar sistematicamente a composição orgânica de capital. O que leva a uma queda geral da taxa de lucro. Dá para perceber com esse exemplozinho bem rudimentar que a gente colocou aí, né? Nós temos que entender também que esse setor, que tem 5% de lucro, 95% de capital orgânico, de composição orgânica, ele é um setor que produz muito, ele domina uma parte expressiva do mercado. Então ele provoca a queda do lucro geral dentro da sociedade, e da taxa de lucro e da taxa média de lucro. Isso daí expressa uma contradição importante do capitalismo. Eu coloquei isso aqui não no sentido de dar uma explicação cabal do problema, mas só para mostrar, tá certo? Porque eu acho assim, que isso aqui é toda uma outra discussão. Mas para que a gente não fique também sem noção de como é importante levar em consideração essas coisas. Quer dizer, à medida que o capitalismo, os capitais se colocam em movimento, eles criam outras formas cada vez mais variadas, que não correspondem diretamente, quer dizer, não são idênticas, né, à forma das leis as leis do capitalismo. Para se movimentar, ele produz essas formas, e essas formas são muito variadas. Logicamente que o estudo das formas, ele é importante em um determinado sentido, por isso também Marx fez um tratado. O que é importante? O lucro, o salário, né? Essas formas mais decisivas. Mas, de um modo geral, é tudo assim. Aí na sociedade vai aparecer os juros. Os juros são uma forma também que o capital assume no seu movimento. O capital comercial, o lucro comercial. O comércio, como nós sabemos, que está na área de circulação, não produz nada, portanto, não produz valor também. Mas aí você fala, não, existe o capital comercial. O capital comercial, o que ele é na essência? Ele é uma parte da mais-valia do capital industrial, né? Banco também não produz nada que preste. Mas também existe o capital financeiro. Quer dizer, aí você vê, por exemplo, o seguinte, todas essas formas, elas ocultam o fato, até para as próprias pessoas que estão na sociedade, de que tudo vem da produção. A importância do estudo dessas formas, fundamentalmente, é esse. Hoje, por exemplo, nós temos uma crise mundial que é produto do quê? De que se desenvolveram várias formas de multiplicação do dinheiro que estão em oposição à produção real. Então, todo mundo sabe, até os economistas burgueses sabem disso daí, já chegaram à conclusão, de que uma boa parte do dinheiro que existe no mundo é dinheiro fictício, não tem nenhuma conexão com a produção. Ele já evoluiu muito além da produção capitalista. E que, num dado momento, tem que haver um ajuste desse problema. As crises que nós estamos assistindo, elas são um ajuste. A derrubada do mercado imobiliário norte-americano, nesse sentido, é um ajuste. Quer dizer, se a gente for analisar a economia do dia a dia, essa parte das formas é muito importante, né? Você precisaria descobrir de trás de cada forma qual é o conteúdo que ela tem do ponto de vista teórico com a lei do valor, com a formação do capital, etc. e tal. Fala. Tentando juntar
quebra-cabeça aí. Uma empresa, sei lá, uma empresa que tenha uma composição orgânica maior que uma que não tem, assim, vai ter o problema daquele lance lá do salto mortal, dificuldade de vender mais para ter uma superprodução. Não. O salto mortal da assim, mercadoria é outra coisa. É outra coisa. Se você produz uma mercadoria, você tem que vender. Mercadoria não vendida não é mercadoria, tá certo? Então o que acontece? O sistema o sistema capitalista de produção, ele não é um sistema planejado. Ele é guiado por um mercado que dá uma indicação relativa. Tá certo? Por exemplo, você tem aí, a gente viu o que aconteceu. Com uma série de esquemas financeiros, a indústria imobiliária norte-americana, assim como aconteceu em vários outros países, começou uma produção desenfreada de imóveis porque estavam dando um lucro muito alto. Bom, chegou num momento que ninguém podia saber exatamente qual que era, os próprios economistas ficavam, tá ficando ruim, mas ninguém conseguia botar o dedo na ferida, e depois, aquilo é um globo da morte, se você para também, você está recebendo de um, vendendo para outro e tal, tem uma movimentação que ela é toda conectada. Bom, chegou uma hora que veio abaixo o negócio, porque não tinha mais condição. O pessoal não conseguia pagar, não conseguiam vender, outros não conseguiam comprar mais nada, a crise se espalhou com uma virulência total, né? Isso aí aconteceu no Japão também. É um caso, né? Tá certo que é um caso que se dá num mercado altamente especulativo, não é normal, mas tem o caso normal também. Chega uma época, entra em crise toda a produção e tal. Na época do Marx, por exemplo, as chamadas crises cíclicas, né? Elas limpavam, como o capitalismo estava em ascenso, a crise cíclica ela limpava o terreno do excedente para retomar a produção. A crise funcionava como se fosse uma crise de crescimento. As crises atuais, elas podem até ter um ciclo, mas elas não são crises cíclicas nesse sentido, de que elas são uma crise de crescimento. Crise de crescimento seria assim como a puberdade, vamos supor. Né? Dá aquele crescimento rápido, a criança ela vai entrando na puberdade, chega um momento que dá aquele salto de qualidade no organismo. Aí o cidadão fica todo desengonçado, a voz é fina e grossa ao mesmo tempo, ele perde um pouco o controle, fica desajeitado, aquele negócio todo cheio de espinha, hormônio descontrolado, aquele negócio todo. Crise de crescimento, quer dizer, estava crescendo, deu essa crise. É parte do processo de estabilização do negócio. Agora, a crise do capitalismo atual não é crise de crescimento, é crise de... O capitalismo atual é um velho de 150 anos de idade, você entendeu? Amarrado num monte de máquinas, que se ele tossir, coloca em perigo todo o organismo. Aí tem problema em todos os órgãos vitais, tudo, né? Por isso também que as crises que vêm aí são devastadoras, né? Essa crise imobiliária norte-americana foi devastadora. O sistema combalido todo estava apostando nesses recursos aí para tirar um lucro, manter o negócio funcionando, etc. e tal. É mais um exemplo de setor mesmo, né? Mas, primeiro, assim, eu vim aqui estudar o Marx por uma questão do PCO, ideológico e tudo mais. Mas o Delvin Neto disse uma vez na Folha de São Paulo que os empresários deviam ler mais Marx, né? Agora eu vou chegar onde... O que não adiantaria nada, vamos falar que é verdade. Mas só para... Então, por exemplo, você pega o nosso setor. Há uma crise enorme no setor de administração de condomínios, porque você tem um setor que é basicamente 80% de pequenas empresas constituídas,
que são pessoas que perderam emprego e montam o administrador e começam a administrar. E você tem as médias e grandes. Essas grandes cresceram muito comprando pequenas outras empresas. Quando eu faço um boleto e rodo ele, a margem de lucro é 20%. Você cobra R$1 para ter a margem de lucro de 20%. E emito, talvez, 4 mil boletos. A Alelo, que é a maior de São Paulo, a maior do Brasil, agora é a segunda, né, que está em segundo, ela emite para 1.200 condomínios, multiplicado por média de 3, sei lá quantos mil boletos roda. Então, ela tem um ganho enorme em escala. O que ela faz com o preço do mercado? Ela oferta um preço para administrar o condomínio menor do que a disputa entre as médias e grandes, do que os pequenos. Os pequenos. E vive, vamos supor, a média de um cliente com pequeno é em torno de 10 anos a média, às vezes para cima. Na Lelo é do tipo 1 ano, 2 anos. Mas ela tem parceria com as grandes consultoras que entregam clientes para eles. Então, eles vão alimentando esse círculo que vai circulando, e um boleto que nós cobramos R$1, ela já ganha em escala. Às vezes tem cliente que vem para a gente vê que ela cobra R$5. E o cara aceita no primeiro momento. Só que a muvuca dentro de condomínio acaba corrigindo e migrando para as pequenas e médias. Aí vem um círculo maluco mesmo. Tá. Lendo isso daí, aí a questão de ter esse entendimento do processo, como é que ocorre lá dentro, é o cão maior comendo menor, e menor, até chegar lá embaixo. Sem dúvida. É assim mesmo. Vamos avançar aqui? Bom, aqui nós temos então uma ideia importante que nós temos que levar em conta ao estudar o problema do capital. Quer dizer, o desenvolvimento das formas que o movimento geral da economia cria é uma coisa fundamental para poder entender o funcionamento do regime capitalista, do sistema capitalista. Bom, agora aqui é o seguinte, nós vimos todas essas leis, a lei do valor, o mercado, isso, aquilo outro. Tá certo? Esse, digamos assim, usando uma palavra que não é muito adequada, esse modelo que o Marx apresenta, ele corresponde ao capitalismo propriamente dito, né? Ao capitalismo na sua fase normal. Só que o capitalismo ele já não é a mesma coisa hoje em dia que ele foi no passado. No início do século XX, a acumulação de capital cada vez maior, um processo que vem de 500 anos já, e que veio crescendo com a estabilização, com a dominação total do modo de produção capitalista, criou os monopólios. Monopólio, o que é do ponto de vista mais científico? O monopólio é aquele acúmulo de capital, aquele capital gigantesco, que é capaz de interferir nos preços de mercado. Ele não é capaz de extinguir o mercado, nem de definir em termos absolutos o preço de mercado, mas ele é capaz de definir relativamente os preços de mercado, que é uma coisa de uma extraordinária importância em se falando do processo de produção capitalista, de circulação, etc. e tal. Por quê? Porque o capitalismo sempre funcionou sobre a base do livre mercado, concorrência dos capitais no mercado. A partir do surgimento dos monopólios, os monopólios passam, eles, a controlar diretamente esses mercados. Eles se tornam, assim, por assim dizer, dono do mercado. Mesmo que eles não tenham 100% do mercado, são eles que controlam e ditam todas as regras do mercado. Quer dizer, a livre concorrência é substituída por uma ditadura que se aplica de fora para dentro sobre os mercados. Esse fenômeno
em particular, ele representa uma mudança extraordinariamente grande no próprio processo capitalista. Por exemplo, é depois do surgimento dos monopólios que se consolida uma camada de dirigentes sindicais que é a burocracia sindical. O que é a burocracia sindical? É o controle dos monopólios sobre o mercado de trabalho. Hoje em dia, por exemplo, nenhum monopólio pode subsistir se não tiver controle do mercado de trabalho. Tem que ter aquela camada de dirigentes sindicais dóceis, subservientes, que vão lá e aceitam, né, as imposições salariais e outras dos monopólios. Quer dizer, com isso daí, esse fenômeno que aparece no final do século XIX, começo do século XX, ele foi denominado na época de imperialismo. Né? E escreveram-se vários livros a respeito, dos quais o mais importante, o único que explica o problema de uma maneira verdadeiramente científica, é o livro do Lenin, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Superior aqui, querendo dizer o seguinte, que é a fase última, né? Última fase do capitalismo. O capitalismo entra com os monopólios, não é que ele entra, mas ele adquire já todas as características da decadência do capitalismo. Por isso que, por exemplo, falar que o capitalismo pode sobreviver, reviver, essas coisas todas que o pessoal fala, para que o capitalismo pudesse voltar à juventude, precisaria abolir os monopólios. Precisaria fazer uma revolução e estabelecer de alguma maneira curiosa, que a gente não sabe qual é, que você não pode ter empresas que tenham capital superior a tanto, porque isso daí interfere no funcionamento do livre mercado. O que é uma coisa totalmente absurda de se pensar. Mais fácil fazer a revolução socialista do que fazer essa revolução liberal, né? É totalmente sem sentido. Quer dizer, os monopólios, irreversível, não tem como voltar atrás. Agora, a grande pergunta é o seguinte, o monopólio, o que ele é? O monopólio é já uma formação que indica claramente a sociedade socialista. Porque a sociedade socialista, a primeira fase dela, a fase de construtiva, digamos assim, da sociedade socialista, seria justamente a monopolização total da produção pelo Estado, a centralização extrema da produção, acabando com a diversidade que existe aí de proprietários individuais. Por isso que quando a gente fala que o capitalismo está numa crise irreversível e tudo mais, nós não estamos falando simplesmente de uma revolução política que vai acontecer em algum momento. Nós estamos falando de coisas que já estão aí. O monopólio capitalista já não é uma coisa capitalista. Já é uma forma de transição. Ele está mais para uma forma socialista do que para uma forma capitalista. Você vê que já os grandes monopólios, já quase nenhum deles tem donos individuais, né? São capitalistas associados, o que modifica bastante também o próprio funcionamento do sistema capitalista. Eles vão consumindo, destruindo toda a concorrência em volta, dominando todos os ramos de produção. Quer dizer, eles apontam claramente para a dominação do Estado sobre a economia no seu conjunto, né? Importante levar em consideração, pensar calmamente no problema, para a gente não ficar em discussões absurdas com pessoas que não entendem nada da parte científica do problema. Rui, eu fiquei com dúvida de que maneira que o mercado regula o preço que o monopólio põe no mercado de um produto. De que maneira o monopólio controla o mercado? Não, como que... Porque você falou que quando surgem os monopólios,
eles podem estabelecer o valor de uma mercadoria, o preço, né, que vai ser colocado no mercado. Até um certo ponto. Até um certo ponto. E como que isso depois é regularizado? Não, Ou não ele dá? já essa é a forma dele mesmo. Por que ele teria que ser regularizado? Mas então eles, por exemplo, sei lá, a Microsoft, ela estabelece um valor e ponto. Não teria como esse valor ser modificado. Se a Microsoft não tiver nenhum tipo de concorrência, o valor vai ficar lá em cima. Se só eu tenho o produto, a não ser que alguém tenha poder de me tirar o produto, eu estabeleço o preço, lógico. Vai depender da necessidade também. Se o cidadão comprar, só ele produzir Coca-Cola, cobrar R$1.000 uma garrafa de Coca-Cola, o cara bebe água, assim, entendeu? Aí também, por isso que ele tem um poder relativo sobre o mercado. Mas, por exemplo, os automóveis são vendidos com um lucro maior do que em outros setores, porque o mercado é totalmente dominado por esses monopólios. Eles estabelecem o preço de mercado, estabelecem quanto ganham os comerciantes, as revendedoras de automóveis, ele domina tudo. Todo o mercado de automóvel, que é um vasto mercado, tem autopeças, um monte de coisa, até revendedoras de automóveis, seguro, tudo controlado pela companhia de automóvel. Como é que funciona a regulamentação do Estado dos monopólios? Porque aconteceu que o Estado norte-americano impediu a fusão de bancos porque eles iam tomar o controle da economia. Por que o Estado interferiu nessas situações? Não, isso aí, quando o Estado interfere na formação de determinados monopólios, é porque outros monopólios não querem a formação daquele monopólio. E eles têm força para impedir aquela formação. Não existe um Estado diferente dos monopólios. Inclusive, avançando na exposição, a partir do problema do monopólio, surge toda uma série de novos fenômenos sociais. Um deles é que, preciso explicar uma coisa antes. Do monopólio surge a fusão entre o capital industrial e bancário. Você não tem um banco que empresta para o capitalista, você tem um capital que é, ao mesmo tempo, industrial e bancário. Quer dizer, surge um novo tipo de capital. Vocês podem ver aí que muitas indústrias, na verdade, o que está por trás delas são os bancos. Né? É um capital misto, onde predomina o capital financeiro. Bom, esse capital poderosíssimo, o que ele faz? Ele domina totalmente o Estado. Surge aquilo que a gente poderia chamar de Estado monopolista, que é uma ditadura já de tipo fascistoide, que existe no mundo todo. O que aconteceu? O Estado anterior, ele era um Estado parlamentar, quer dizer, as diferentes facções da burguesia se digladiavam no interior do Estado. Com o monopólio assume o controle do Estado de uma maneira implacável. E as demais frações da burguesia, da pequena burguesia, tudo são expelidos das questões fundamentais do Estado. Então, o Estado monopolista, que é o Estado imperialista, ele é um novo tipo de Estado que surge, uma degeneração ainda maior do Estado capitalista. Por isso que a gente vê o fenômeno, né, os monopólios do petróleo e outros, colocar em movimento o Estado norte-americano para invadir o Iraque. Ou o Afeganistão. O Estado se transforma numa arma de combate de conquista e tal, total. Por daí a expressão imperialismo, né? E daí a ideia de que o imperialismo é a época de guerras e revoluções. Porque os monopólios não conseguem conviver com nenhum tipo de estabilidade. Se a situação vira, eles vão lá e derrubam o governo. A gente pode ver, por exemplo, que a situação dos países africanos e tal, aquele caos é produzido por esse fenômeno aqui, monopólios.
Em época de crise, o monopólio tende a se acelerar ou não? Assim, a cada crise a concentração de capital fica maior, né? Que vários capitais individuais vão à falência, não aguentam a concorrência no mercado. Agora, nós temos que entender o seguinte, o monopólio, como ele não precisa concorrer, ele tem um controle do mercado, ele já é uma entidade parasitária. O monopólio capitalista é parasitário. Por exemplo, você vê o caso da Microsoft, que foi citado aqui, é um exemplo clássico. O cidadão obteve aí, com a ajuda de bancos e empresas capitalistas, um controle monopolista dos programas de computador, e a gente vê a baixíssima qualidade desse programa de computador que é o monopólio da Microsoft. A qualidade foi decaindo, virou um motivo de piada, o que revela o seguinte, que se você tem um controle tão grande, você fica empacado burocraticamente na total falta de progresso. Você vive parasitariamente, né? Você controla, você pode vender porcaria por R$1.000, por que você vai melhorar a porcaria? O que o cara pode fazer é aumentar ainda mais o preço, né? E o caso da Microsoft foi um caso tão extremo que começou uma reação geral, né? Agora estão surgindo aí vários sistemas operacionais, né, que estão dominando áreas inteiras de mercado. Rapidamente vão dominar também a parte do computador. Você vê, por exemplo, que na área de telefonia celular, a Microsoft ficou totalmente para trás. Os outros entraram com tudo lá para não permitir aquele monopólio, né? É um monopólio parasitário. O caso da Microsoft não tem nada estranho. Era absolutamente natural que acontecesse assim mesmo. Não há renovação, não há nada. Está ganhando dinheiro no mole, né? Para que se mexer se você está ganhando dinheiro no mole? Por isso também a gente tem que entender uma coisa, que é uma característica do capitalismo monopolista, que as inovações, elas vêm todas de pequenas empresas, não das grandes. É um mito quando o cara fala que as grandes empresas inovaram. Não, quem inova são as pequenas empresas, os empreendedores individuais, os pequenos capitalistas. Vocês vejam, por exemplo, que toda a onda da informática, que é uma onda atual, que faz parte do mundo atual, ela foi produzida por pequenas empresas. As grandes não conseguiram fazer absolutamente nada. O próprio Steve Jobs, que tinha uma empresa de garagem, né, quando a empresa dele começou a crescer, que ainda estava com aquele impulso e tal, ele falava que ele hackeava os computadores das grandes empresas como Xerox, etc. e tal, IBM, e ele via que tinha projetos lá que tinham sido desenvolvidos pelos técnicos que eles pagavam, que eles não sabiam o que fazer, ele roubava o projeto e ele usava. Porque a empresa burocrática ela tende a cair numa passividade total. Bom, um fato assim da decadência dos monopólios, do caso extremo que é a decadência, a própria IBM, né? Quando começou o desenvolvimento dos computadores pequenos, né, dos computadores pessoais, a IBM dominava o mercado de computadores. Agora, ela ficou totalmente fora do mercado, não conseguiu entrar. Não teve a capacidade de dominar o mercado, apesar de ser uma empresa gigantesca. Então, por exemplo, a Microsoft, a Apple, que era uma empresa de garagem, domina uma parcela expressiva do mercado e a IBM não tem essa parcela. Nunca conseguiu ter. Não é impressionante que eles nunca conseguiram dominar nenhuma mínima parcela do mercado de computadores portáteis? Sendo que eles dominavam tudo que tinha de computador, praticamente era deles. É um exemplo do extremo parasitismo que é um monopólio, né? Rui, em alguns debates que a gente vê aí no Facebook, o pessoal fala justamente que
que a quebra do monopólio do Estado sobre alguns serviços é que fomentaria a maior participação, baixa de preços, etc. e tal, mas é o contrário, né? É o contrário. A quebra dos monopólios estatais levou ao aumento de preço, porque as empresas passaram de ser monopólios estatais para serem monopólios privados. Levou ao aumento de preço, queda da qualidade do serviço, os monopólios não investem. Você vê, por exemplo, a situação da energia elétrica em São Paulo. As linhas de transmissão da cidade de São Paulo, maior cidade do país, são um sucata. Você tem que vender por peso, porque já não funciona quase nada. Se cair uma garoa lá, metade da cidade fica no escuro. É assim ou não é? A quantidade de equipamento queimado que tem aí é uma coisa de louco, é uma situação de caos. O caos foi produzido pelo quê? O Estado deu de presente a empresa, para uma empresa estrangeira, né? E a empresa estrangeira não investe em nada, só está vivendo do que foi investimento estatal no passado. E a hora que a coisa estiver assim totalmente falida, eles vão pressionar o Estado para comprar deles, eles vão embora com dinheiro e deixa a falência aqui na mão da população. A mesma coisa vai acontecer com a telefonia, vai acontecer com a Vale do Rio Doce, todos os setores onde investem, siderurgia, tudo. Nossa, se o Correio se transformasse na telefonia, a gente estava perdido, né? No Brasil, né? Um problema do Correio é que, se o Correio for privado, aumenta muito o custo das empresas que usam o Correio também, né? Não é só o trabalhador do Correio que é contra a privatização, tem setores capitalistas que também são contra a privatização. No Sindicato dos Vidreiros, que é a indústria de vidro, o grupo Saint-Gobain era um grupo estatal francês, passou para a iniciativa privada, depois voltou para o Estado, totalmente sucateado. Eu não sei agora a trajetória disso daí, mas está um vai e vem do tipo vende em condições boas, tira-se o que tem que tirar, aí voltou para o Estado, depois deve ter voltado já nessa altura. É um bate-bola nesse negócio. Deve ter operações gigantescas por trás disso, né, de governos que levam nessas trocas, né, todas. Grupo Saint-Gobain. Uma coisa que a gente tem que ter como base do negócio é isso. Os monopólios dominam o Estado. Essa ideia de que o cidadão controla, elege e tal, isso é conversa para boi dormir, não existe isso. Domina o monopólio. E mesmo que o cidadão conseguisse eleger, o cara eleito é dominado pelos monopólios também. E o monopólio também não deixaria o Estado também controlar um determinado setor, né? Vamos dizer, se o Estado fizesse automóveis com investimento grande de capital variável, quebraria todo um setor, né? Ou não? Então, por isso que no Brasil nunca houve, né? Houve várias tentativas de criar empresas de automóveis e elas todas foram estranguladas. A história do Brasil é a história do estrangulamento da empresa nacional pelos monopólios. Isso todo brasileiro teria que saber, né? A indústria cinematográfica foi estrangulada pelos monopólios estrangeiros. A indústria de aviação foi estrangulada pelos monopólios estrangeiros. A indústria siderúrgica foi sempre estrangulada pelos monopólios estrangeiros. Isso aí em todos os setores sempre foi assim. E quando o monopólio quebra, que nem aconteceu com o Citibank em 2008? Normalmente ele é resgatado pelo Estado, né? O Estado, porque o capital monopolista, ele é uma fusão do capital com o Estado. Tem que levar em consideração isso daí. Sem o Estado, não dá para sobreviver. É como falou, o cara que fez o funk falou, né?
acertadamente, que o pessoal só fala contra a estatização, mas não tem capitalista que viva sem o Estado, né? Não é que ele viva sem o Estado em geral. Se os monopólios não dominarem o Estado, não há sentido nenhum em falar em monopólio, né? O Estado é uma alavanca econômica fundamental. Ele é monopólio, mas não controla a alavanca fundamental. Seria um contrassenso, né? Bom, mais uma ideia que a gente deve introduzir aqui é a seguinte. Com o surgimento dos monopólios, Lenin assinala isso aí muito claramente, encerra-se a divisão do mundo entre os monopólios, ou seja, entre os estados nacionais, que na verdade representam esses monopólios. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não entende, o pessoal que fala, né, não, o Brasil vai para o primeiro mundo. O primeiro mundo, ele é produto de uma divisão entre os piores monstros da economia mundial. As duas guerras mundiais foram uma tentativa de impedir uma subversão nessa ordem internacional, porque a Alemanha é um país muito mais possante do que a Inglaterra e a França, queria uma participação maior do bolo e foi esmagada, né? Você imagina o Brasil. Foi esmagada em duas guerras seguidas, né? Guerras onde morreu uma quantidade gigantesca de pessoas. Por exemplo, uma coisa que na política geral não é entendida é o seguinte: o inimigo da classe operária mundial é esse aqui, né? O monopólio. Por quê? Porque o monopólio é a forma atual do capitalismo. Quem manda no mundo, a classe dominante é o capital monopolista e os estados dominados pelo capital monopolista. Eles são o inimigo da classe operária, número 1. O resto é tudo gente que está no meio do caminho. Então, por exemplo, é por isso que, por falta dessa noção científica, que uma boa parte da esquerda não consegue ver os conflitos entre as burguesias nacionais e os monopólios. Tudo bem que as burguesias não são revolucionárias e tal, isso tudo a gente sabe. Mas o conflito é real. Fala. De estar no meio do caminho, ser uma fase intermediária e de monopólio, o petróleo, o papel dele hoje, né? Se o Brasil hoje, não dá para fazer socialismo no seu país, tal, mas o Brasil quebrasse esse negócio aí e falar o petróleo é nosso, tal, e ia dar uma merda geral, né? Ia dar uma crise, os monopólios iam tentar se recuperar por dentro, né? Como eles fizeram nos países árabes, né? Se associando com os donos do petróleo naquele país. Não, se eles tiverem possibilidade de derrubar o governo e tomar conta do petróleo, eles vão fazer. Lógico que o monopólio ele é poderosíssimo, mas não é todo poderoso. Né? Finalmente, também os monopólios estão em crise, tem uma fraqueza e tal, a situação é ruim. Mas não vamos pensar nem por um minuto que esse pessoal não seja capaz de qualquer coisa. Eles são capazes de tudo, muito mais do que a maioria das pessoas imaginam. Rui, quando o PSTU, os morenistas pedem a ajuda às armas para o imperialismo, eles não estão levando nada disso em conta, né? Não, pedir armas para o imperialismo norte-americano para esmagar um governo de um país como a Síria, se o cara não é agente da CIA, tá louco, né? Como eu acho que o pessoal não é louco, porque não, é como dizem dos norte-americanos, né? É louco, mas não rasga dinheiro. Porque louco faz qualquer loucura, rasga dinheiro. Quer dizer, não é louco de verdade, né?
Então, também achar que o PSTU é louco, os dirigentes do PSTU são loucos. Agora, o que eles estão propondo é que o imperialismo, uma força poderosíssima, esmague a Síria, né? Alguém em sã consciência vai acreditar que o imperialismo vai dar armas para os revolucionários que estão lutando contra o... Lógico que não. Ô Rui, deixa eu falar sobre o monopólio e essa divisão. O cara que tiver um monopólio no correio, o correio tem um monopólio sobre as cartas, os correios. Distribuição de correspondência, né? Isso, só distribuição de correspondência. Caso tiver uma privatização, dentro dos correios, é vantajoso para quem for... Caso tiver uma privatização, é vantajoso para quem for comprar o correio manter o monopólio? Então, aqui a gente precisa explicar duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de monopólio postal, não é esse sentido aqui. É num sentido mais literal. Quer dizer, é uma empresa que tem a exclusividade do serviço postal. Por isso ela é um monopólio postal. Tá certo? Se esse monopólio postal, que é um monopólio jurídico, não é um monopólio como os outros, fosse quebrado, se estabeleceriam 2, 3 grandes monopólios que controlariam o mercado, que aí já não seria um monopólio jurídico, mas um monopólio econômico, né? Nós, logicamente, que defendemos um monopólio postal. Nós defendemos que todos os setores fundamentais da economia sejam estatizados. É isso que a gente defende. O correio, petróleo, distribuição de energia elétrica, setores que saúde, educação, tudo isso daí teria que ser estatal. E, de repente, até outros setores dependendo da conjuntura, né? Seria a quebra do monopólio, aí abre mão para que a DHL e a FedEx vai dominar o mercado. Duas empresas, que é monopólio, duas empresas dominando o mercado, né? Não é, porque a palavra monopólio significa que é o controle, o governo de uma única entidade, né? Esse não é nesse sentido que a gente fala monopólio. Monopólio são as grandes empresas que dominam os mercados, né? Não quer dizer que tem uma só. O monopólio também não é capaz de abolir totalmente a concorrência. Não é possível isso daí. Essa empresa do sistema Lelo, agora tem a Ápsia do Rio de Janeiro, que também está comprando várias pequenas empresas, mas no caso de São Paulo, somando a Lelo e umas 5 ou 6 médias para grandes administradoras, elas detêm em torno de 25% no máximo do mercado todo. O restante são pequenas empresas que eles vão, ao longo do tempo, também crescendo em cima disso, mas detêm 20%, 25%. Com 25%, 30% do mercado, uma empresa controla todo o mercado. Esse é o índice necessário para o controle monopolista do mercado. Não precisa ter 70%. Em geral, funciona da seguinte maneira: a empresa tem 30%, mas ela manda no 100%. Ela tira dinheiro de todo mundo. Se a gente for estudar o mercado automobilístico, que é um dos maiores monopólios que tem no Brasil, vocês vão ver o seguinte: no centro do mercado estão as montadoras. Tá certo? Elas se dedicam quase que exclusivamente a montar o automóvel. Elas quase não fabricam nada. Aí você tem as autopeças que fabricam quase todo o automóvel, se é que não fabricam inteirinho. Não fabricam inteirinho porque como é que chama? A lataria é feita pela montadora, né? Mas o resto, motor, tudo é... Se você pegar um carro e desmontar aquele carro, tem 200 empresas que fizeram peças para aquele carro, no mínimo. Quer dizer, se você for olhar o mercado todo, o monopólio não controla tudo, não é dele tudo.
Mas ele que, se ele chegar para uma empresa que vende aí um farol e falar, vou diminuir o preço desse farol, o cara não tem para onde correr. Eu já vi acontecer, e teve um caso famoso, na década de 70, no final da década de 70, 80, uma empresa fabricante de molas, que são usadas nos bancos, nos veículos e tudo mais. Acho que era isso daí. Você vê, nem era um negócio essencial. O cara foi lá e falou, ó, tem crise aqui, nós vamos diminuir X% no pagamento da mola. A pessoa não aceitou, eles fecharam a fábrica. Passaram para outra pessoa e a mulher foi à falência. É assim que funciona o negócio. Quer dizer, eles controlam tudo, tendo 20%, 30%. As revendedoras, então, que tem de crise entre as revendedoras e as companhias de carro, porque as companhias, elas deitam e rolam, né? Diminui a margem de lucro da empresa e a empresa pode fazer nada. Vai fazer o quê? No geral, está tudo já assim mesmo, né? Porque você vê, caneta também você é bique, mas se você for riscar uma outra, você é capaz de não escrever nada. Falha, quebra, não sei o quê. Diz eu tive um problema no meu carro também, e as peças que eles oferecem é tudo de uma... Geralmente é Bosch. E a Bosch, a outra já não é tão assim, arriscada e tal. Não, quando eu comprar nesses dias, é basicamente uma holograma, e se caça outra também não sei se funciona bem. Parece que está tudo assim já. Não, é tudo assim há muito tempo já, né? Hã? A história que o cara que inventou a lâmpada que não queimava, o monopólio de lâmpada do ameaçou ele de morte. Tem isso aí também. Tem muita coisa. Mataram um monte de gente por causa disso. Ô Rui, o surgimento do trabalhador terceirizado, ele é um reflexo da falta de controle do monopólio em cima do sindicato? Não, pelo contrário, é uma imposição do monopólio sobre o sindicato, o terceirizado. O terceirizado é um esquema totalmente ilegal. É um esquema pirata, é um contrabando. Porque, na verdade, ele decidiu burlar a legislação sindical. Por exemplo, você vai numa indústria metalúrgica, ele fala indústria de material mecânico, eletrônico, bababá, de São Bernardo do Campo, vamos supor. Bom, quem trabalha nessa indústria é do sindicato dessa indústria. Eles inventaram um trabalhador que trabalha ali, mas não é da indústria, é de outro setor. Que setor? No setor nenhum. Ele trabalha nessa indústria. É um golpe contra a legislação sindical, né? Que mostra que a legislação sindical também não vale nada. Monopólio, ele compra governo de país. Não tem lei trabalhista. Não tem lei nenhuma, nem trabalhista, nem nada. E quando o governo não quer ser comprado, ou está comprado por outro, eles invadem o país, como a gente já viu várias vezes. Isso é um monopólio. O governo da Nigéria, que é um dos maiores produtores de petróleo da África, descobriram que a British Petroleum tinha comprado, acho que 9 dos 12 ministros do governo. Diretamente. E eu acho que os outros 3 falaram, mas ninguém veio aqui me comprar. Ficou bravo, né? Se a gente falasse assim, todo mundo aqui pensa no sindicato pelego, aí você pensa, né? Tá, tem um pior, é o Sindifícios. Esse daí, porque você tem o monopólio do Secov com a BIC, que é coisa meio de pai para filho esse sindicato, e são em torno de 200 mil trabalhadores na base estadual de São Paulo. Agora, para não perder os dedos, os anéis deram uma dividida em federações, mas é pensar no sindicato pelego e multiplicar por 10. É impressionante. E tem ali a dominação desses setores patronais. Às vezes o trabalhador na base, a gente tem que explicar que o Secov não é o sindicato dos empregados, é o sindicato dos empregadores, dos condomínios, né? Porque não há entendimento, nem divulgação, porque não interessa, eles ganham tudo na maquinagem lá, né? Mas são mais de 200 mil trabalhadores na base do estado de São Paulo.
O sindicato pelego é o sindicato dominado pelo monopólio. Daí tem o texto famoso do Trotsky, que fala os sindicatos na época de transição, né? Fala que eles já não podem mais ser independentes, porque se o monopólio controla todos os mercados, vai deixar o mercado de trabalho ser dominado por um setor independente? Quer dizer, quando a gente vê o problema do imperialismo, da evolução do capitalismo para um sistema monopolista, o que nós estamos vendo é uma alteração profunda no funcionamento do mercado capitalista. Agora, não é uma alteração no sentido de que é uma mudança qualquer, é uma degeneração, é um desmantelamento. O funcionamento dos monopólios, ele já é um sinal de crise extrema do capitalismo. Tanto que a gente vê que a população mundial não consegue viver com isso, as explosões são cada vez mais frequentes, é crise em cima de crise, né? Se nós formos discutir, por exemplo, a viabilidade do socialismo e etc. e tal, teria que ser discutido de um ponto de vista científico, né? Teoricamente justo. Isso que eu estou querendo dizer com científico, né? Não é um problema de estatísticas nem nada, é um problema de teoria, né? Bom, mais perguntas, companheiros? Só mais uma pergunta. Fala. Que a gente citou o exemplo da Microsoft, né? No caso, por mais que ela tenha o monopólio, ela não consegue controlar a sociedade como um todo, né? Visto a pirataria, né? Que no fim a maioria dos softwares que as pessoas têm instalado no computador, que é da Microsoft, é pirata, né? Isso daí também seria um reflexo da crise desse monopólio, dos monopólios ou não? Bom, é um reflexo da crise dos monopólios, mas é um reflexo ainda maior do fato de que esse monopólio em particular, ele é um monopólio totalmente contrário às leis do mercado. Porque é irresistível você apertar o botão e copiar o programa da Microsoft. O cara fala assim, aperto esse botão, pago R$800. Aperta esse botão, pô. Muito pouca gente fica nesse dilema, não é? Só não tem esse dilema quem tem computador Macintosh, né? Então, o que acontece? Totalmente contraria a lei do mercado e, portanto, o mercado negro, porque a pirataria é um mercado negro, né? Por que surge o mercado negro? Porque o outro mercado está sofrendo uma situação de redução ou de aumento de preço ou qualquer coisa que não corresponde à realidade. Se o governo, por exemplo, brasileiro, tomasse a decisão aí de proibir a venda de álcool, ou falar assim, o preço mínimo do álcool será R$100 a garrafa, vai surgir o mercado negro. Porque não corresponde a nenhuma realidade. A pirataria, ela não é um fenômeno individual, criminoso, nada. É um problema de mercado. Para que pagar uma fortuna por um negócio que é imaterial? Se eu posso copiar isso aí no meu computador. Claro que isso vai acontecer. Que isso aí vai acontecer. O cidadão vai copiar o negócio no computador. Isso aí provoca uma decadência ainda maior, né? Porque os monopólios, eles criaram aí um setor para poder manter uma vantagem sobre todos os concorrentes, que é o setor de tecnologia. Nós chegamos numa situação assim, antigamente, o cidadão lançava um produto novo, uma máquina, ou conseguia uma máquina nova que aumentava a produção, ele tinha uma vantagem no mercado, até que alguém conseguisse, né, se equiparar a ele um tempinho. Mas hoje não é assim.
Hoje, a simplificação dos objetos é tão grande que você lança um produto e em 72 horas alguém copia, assim, entendeu? Um coreano, um chinês, um brasileiro. Espionagem industrial, né? O cara já está copiando enquanto você está desenvolvendo. Tem até o nome, engenharia reversa. Né? Engenharia reversa. Quer dizer, já não dá. Isso daí mostra a dificuldade que o capitalismo tem de manter os níveis de lucratividade. Então, um sistema escangalhado. Então, o que eles fizeram? Criaram uma polícia do pensamento, né? Que são as patentes. Você pode fazer, porque que dificultaria você de fazer aquele negócio? Nada, é só fazer. Mas aí tem a polícia que policia o que as pessoas estão pensando. Você não pode. Você sabe como fazer a máquina, mas não pode fazer, porque o outro tem um monopólio daquele pensamento. O pensamento aquele é dele. Vocês imaginem se isso daí tivesse vigorado durante toda a história da humanidade, a gente estaria na Idade da Pedra hoje. O cara inventou a roda, naquele mundo primitivo, patenteia, pronto, já não. Nós estaríamos até hoje na Idade da Pedra, não é? Bom, se não fizer cópia, você também está sustentando o crime organizado, que são as empresas. Então é melhor o mais barato, né? Nessa hora o mundo passa por cima de questão moral e ninguém sabe de nada. Mas vocês veem que a questão moral é fundamental, né? Porque como justificar uma coisa que não tem sentido econômico nenhum? Tem que ter uma religião que proíbe você de copiar. Se o seu amigo tem um MP3 e você passa para o seu computador, que é a coisa, para o seu telefone, smartphone, que é a coisa mais fácil do mundo de fazer, para impedir só mesmo como um policiamento e uma caça às bruxas total, né? Só com isso alguém já comprou uma arma. Com esse MP3, né? Desde a das filhas, os caras já copiavam, né? Como é que é? Tinha som já copiado, né? Tá, mas na época do som copiado, do vinil, não era crime. Às vezes criava aquelas fitas que impedia de a outra cair lá e quebrar e fazer tudo isso. Tinha umas fitinhas que vinha já com uns peninhos lá que ela não podia. Não, mas não é por esse motivo. Eles colocavam. Não, aquilo lá não era bobagem, era um negocinho de plástico que você quebrava. Eles colocavam aquilo lá que era para o cidadão não gravar em cima da música que ele tinha comprado, né? Colocava no gravador e gravava em cima da música, só isso. Não era proibido. Não era proibido, sabe por quê? Porque a qualidade do disco de vinil era superior a essas músicas. Então, tinha um valor material, que era preservado no disco de vinil. Agora não, agora você copia a coisa com uma exatidão assim. A quantidade de cópias que você fazer em fita cassete É muito pequena. E naquele filme recente, ele foi lançado, estava rolando na internet, Isso daí também mostra o fim do capitalismo, né? Porque não vai dar para manter a cultura toda aprisionada nesse sistema. Não vai dar. Aqui as leis próprias da economia funcionam todas contra o capitalismo, né? As próprias leis do capitalismo funcionam contra eles. A coisa tem valor porque é produzida por um ser humano. Copiar um MP3, tempo de trabalho 0,5 segundos. Bom, então, resumindo aqui, companheiros, nós temos aí dois problemas para serem levados em consideração, que nós não estamos discutindo em profundidade. A gente precisaria fazer um curso sobre o imperialismo, que aí, no caso, seria ser preparado com muitos dados e tal, muita informação. Teria como base o livro do Lenin, mas teria que ir muito além, porque tem muita coisa para discutir. E nós temos o problema
das formas específicas do movimento de capitais, que está no livro 2 e 3, que também é uma discussão à parte, né? Nós estamos aqui, na realidade, fazendo a exposição do primeiro livro. Agora, queria enfatizar o seguinte: se aventurar pelo livro 2 e 3 sem dominar bem o primeiro é bobagem. Né? Eu, inclusive, dividiria o estudo assim: primeiro dominar o primeiro livro, depois passar as outras coisas. O primeiro livro ele é fundamental, é a parte teórica fundamental da coisa. Né? O terceiro é muito importante porque aí se discute a crise do capitalismo, as contradições que levam o capitalismo à sua destruição, apesar dos problemas que foram apontados, aí que o livro não foi editado e tal, pelo Marx. Mas o primeiro é a base de toda a teoria.